Deus é o seu socorro bem presente na hora da angústia? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Qualquer pessoa pode ler e afirmar crer nas verdades contidas neste texto. Todavia, a Bíblia apresenta essa advertência em relação à fé. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquetai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago capítulo 2, do verso 14 ao verso 18. Se você não recorre a Deus em suas tribulações e angústias, pedindo que Ele seja o teu consolo e conforto, você não crê nessa verdade bíblica. Se ao invés de colocar diante de Deus todas as suas petições em oração, súplica e ação de graças, você vai à farmácia comprar antidepressivos, você não pode afirmar crer que Ele consola e conforta em todas as tribulações, com um consolo tão genuíno que você é capacitado a partilhar desse consolo com os outros. Os antidepressivos não podem ser uma bênção do Senhor, pois não promovem uma cura genuína, e as Escrituras condenam aqueles que oferecem uma cura superficial. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias, capítulo 8, verso 11. E a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Provérbios, capítulo 10, verso 22. Além de não prometer cura genuína, os antidepressivos trazem efeitos colaterais. Não seria certo aceitarmos como bênção divina se sua riqueza inclui dores. Entretanto, para os que se enquadram à geração imediatista, geração vamos embora, geração não quero sofrimento algum, os antidepressivos são o Deus de toda consolação deles. Você nunca experimentará o Deus de toda consolação que nos conforta em toda a nossa tribulação se foge do sofrimento. Ter uma genuína fé que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, Salmos 46, verso 1, é alimento sólido. Você precisa passar por provações e ter suas faculdades exercitadas. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 5, verso 14. Precisamos passar pelas dificuldades confiando no Senhor, confiando que no tempo dele o socorro virá. Precisamos nos alegrar nas provações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago capítulo 1, verso 2 ao verso 4. Lembremos-nos de Ana, José, Ló e tantos outros que tiveram suas histórias registradas para nos mostrar que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o socorro bem presente na hora da angústia. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Concluo com o exemplo de Davi. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas
tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. 1 Samuel, capítulo 30, do verso 3 ao verso 6. Oremos. Deus, nos ajude a perseverar, a recorrer ao Senhor em cada tribulação e angústia, não esperando que o alívio venha no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. E que mesmo que venhamos a ficar tristes no processo, que lembremos-nos que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Perdão se temos nos corrompido por essa cultura imediatista, e nos ajude a aguardar o socorro que vem do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.